A paz, irmãos, como é bom falar com vocês nessa Páscoa. Apesar de estarmos distantes, mas nós sabemos que o momento que nós estamos passando é um momento que vai acabar. O que nós não podemos fazer é perder a confiança. Nós temos que confiar que tudo está no controle do Senhor e que tudo isso vai acabar. Nós só temos que ter fé. Então nessa Páscoa, eu quero pedir que você nesse momento, onde você estiver assistindo esse vídeo, que você retire esse momento para poder buscar o Senhor, para poder cultuar o Senhor. Então, com o seu coração aberto, vamos dar início. Curva sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento, porque até aqui o Senhor nos guardou, nos protegeu e nos deu o sustento do dia, Pai. Nós te agradecemos por esse momento. Que o Senhor faça com que nossos corações estejam abertos e desligue nossos pensamentos, o nosso coração, de tudo que venha atrapalhar o nosso foco de estar com o Senhor, Pai. Nos abençoe nesse momento, nos dê o total entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Um bom culto, fique com Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que
Glória a Deus. Que você continue nesse momento em adoração. Vamos falar um pouco de a palavra de oferta. Que você possa abrir a sua Bíblia em João 12. Amém? Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou no perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que iria trair Jesus, disse: esse perfume vale mais de 300 moedas de prata. Até aqui. Durante a leitura dessa passagem, algo me chama muita atenção. Que nessa passagem existe 2 tipos de corações. O coração de Maria, que estava totalmente aberto na presença do Senhor naquele momento. O coração de Maria, que ela não ligava pela quantidade, mas sim pela qualidade da oferta que ela iria prestar ao Senhor. No entanto, que a palavra diz que Maria, ela simplesmente naquele momento se desligou de tudo ao seu redor. Maria foi, pegou o perfume mais caro que ela tinha e derramou aos pés do Senhor. Volto a dizer, em nenhum momento ela ligava pela a quantidade, mas sim pela qualidade daquela oferta que ela tinha para fazer. Um coração aberto para ofertar ao Senhor. Mas se nós decorrermos o texto, nós vamos ver que logo abaixo fala de Judas. E Judas, ao perceber que Maria pegou aquele frasco, o coração dele não estava avaliando a qualidade da oferta dela, mas sim a quantidade. Porque o versículo fala que Judas, ao olhar, ele logo já presta a condição do valor que aquele perfume tinha. Então, o que nós podemos entender, e lógico que passa, eu até me arrisco a falar, que talvez no coração de Judas, ao ver aquele perfume sendo derramado aos pés do Senhor, ele deve ter pensado: que desperdício, né? Mas muitas das vezes nós apontamos o dedo e julgamos Judas, mas quantas das vezes o nosso coração não é igual ao coração de Judas? Que nós não olhamos para a qualidade, mas sim para a quantidade. Nós preferimos reter do que abençoar. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Talvez nós estamos passando por muitas coisas, mas o nosso coração está fechado em abençoar. Mas que nessa noite nós possamos fielmente ser um coração como o de Maria, que não olhou para a direita e nem para a esquerda, não olhou quem seria beneficiado, se seria A, B ou C. Ela simplesmente estava na presença do Senhor e o coração dela estava aberto para ofertar o melhor que ela tinha. Então que nesse momento você possa fazer da mesma forma, que você possa ofertar com o seu coração igual ao de Maria, um coração aberto, pronto a abençoar e não a reter, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Deixa eu só te dizer uma coisa para nós finalizarmos, que aquele que dá do tão pouco, a palavra já diz, né? Aquele que dá pouco, no muito o Senhor te colocará, no muito Ele te abençoará. O amanhã pertence a Ele. Então, nesse momento, oferte de coração. Vamos orar? Curva sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo emprego que nós temos, nós te agradecemos pela família que nós temos, nós te agradecemos pela saúde que o Senhor nos concede. Que nesse momento, Pai, o meu coração esteja totalmente aberto para ofertar, para fazer como Maria. Estamos na Tua presença, agora nós temos que ter um coração voltado para o Senhor, um coração disposto a abençoar, não um coração igual de Judas, um coração pronto a reter, Pai. Que nesse momento eu possa ofertar de coração, porque o Senhor sabe as minhas necessidades, o Senhor sabe o que eu estou passando. Mas assim, Pai, eu quero ser um abençoador de vidas, eu quero abençoar a Sua obra, Pai. Então nesse momento eu agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Uma boa palavra para vocês. A paz do Senhor. Espero que você esteja aproveitando esse momento de adoração, aproveitando para ofertar, aproveitando para adorar na sua casa. Eu sei que é um grande desafio parar tudo dentro das nossas casas, parar tudo dentro da nossa rotina para ver um culto e o quanto isso é desafiador para os nossos dias. Mas todos nós estamos vencendo alguns desafios nessa data. E você, eu quero desafiá-lo a vencer agora, né? O desafio de toda interrupção.
pega agora esse momento da palavra, porque é o momento que eu tenho para falar com você, é o momento que eu tenho de lançar um pão fresquinho sobre a sua vida, e eu vou desafiá-lo a parar tudo. Se estiver fazendo alguma coisa enquanto assiste esse culto, para por um instante. Eu prometo que a palavra será rápida, mas aproveite a cada instante dela, esteja atento, pois Deus quer falar com você. A palavra que eu tenho para você está em Lucas capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Até aqui somente. Nós já oramos, nós já fizemos adoração nesse culto, mas eu quero agora poder lançar essa semente sobre a sua casa. Olha que interessante que nós acabamos de ler. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa, que nós comemoramos de diversas formas. Nós lembramos justamente quando o povo do Senhor passou nos umbrais das suas portas o sangue daquele cordeiro, que aquilo apontava para que Cristo iria fazer. E justamente na Páscoa, Jesus derrama o seu sangue para cobrir a nossa vida dos pecados. E aqueles homens ali, provavelmente discípulos do Senhor, caminhavam, estavam entristecidos. Eles acabaram de ver a morte do seu Salvador, eles acabaram de ver o seu rei morrer, eles acabaram de ter a sua esperança escorrendo pelas suas mãos. Eles viram, eles presenciaram, eles estavam em Jerusalém e presenciaram a trágica morte de um rei. E enquanto eles presenciavam isso, a palavra do Senhor diz que eles vão a um povoado chamado Emaús, e nesse caminho o próprio rei se aproxima dele. Nesse caminho o próprio Senhor Jesus se aproxima deles. E ali há um diálogo, e nós vamos perceber que realmente Cristo vive. Eu acho maravilhoso que nós temos que entender que nós servimos a um Deus vivo. Muitas vezes eu e você optamos por acreditar que servimos a um Deus que está morto, a um Deus que está aquém da sua criação, a um Deus que está distante daquele com aquele Ele criou. Mas pelo contrário, essa palavra ela vem para trazer para nós, e a Páscoa, o momento em que nós separamos para celebrar a maior vitória de um cristão, que é justamente o seu Deus está vivo. Você pode repetir comigo aí na sua casa? Para tudo. Olha, o pastor não perde a mania, né? Aí na sua casa, eu peço a sua ajuda. Repita comigo: o meu Deus vive. Glória a Deus por isso. O nosso Deus vive, o nosso Deus está vivo. E eu tenho algumas características de um Deus vivo. Eu tenho algumas características de um Deus que não está morto, Ele vive. E alguma dessas características está nesse próprio texto. A primeira característica que eu quero trazer de um Deus que é vivo, de um Deus que não está morto, de um Deus que está vivo e presente nas nossas vidas, é que Ele caminha contigo. Aqui nós temos esses discípulos representando cada um de nós, muitas vezes sem esperança, muitas vezes acreditando que o nosso líder morreu, que as nossas chances morreram, que o nosso futuro estava acabado. Nós tínhamos investido todas as fichas, né? Provavelmente eles pensavam assim: investimos tudo, largamos tudo para estar agora com Jesus. E infelizmente, diante dessa tragédia, agora ele está morto. E quantas vezes nós pensamos que estamos sós? E é nesse momento que um Deus vivo, Ele está muito presente para informar para mim e para você que Ele caminha do nosso lado. Enquanto eles voltavam para Emaús, Jesus faz questão de estar do lado deles. Jesus faz questão de caminhar com eles. Eu quero trazer uma verdade para você: nada mudou. Pastor, mas o coronavírus, mas e o anjo da morte que ia ser liberado no dia 30? Mas é tantas coisas que têm acontecido nos nossos dias. Mas uma verdade que a palavra de Deus nos traz: Deus está conosco. Deus não nos abandonou, Ele caminha conosco. É maravilhoso de ver que aqueles caras, eles estavam errados. Eles tinham uma ordem: aguardem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos, fiquem em Jerusalém. Eles já não estavam mais no propósito. Eles entristecidos, como nós acabamos de ler, eles estavam entristecidos, voltando, e nesse propósito todo entristecido, distante do Senhor, ainda assim, o Senhor não abre mão de caminhar com eles. O que eu quero trazer para você é que o Senhor,
Ele está contigo. Pastor, mas como que Ele pode estar comigo com tanta luta, com tantas coisas? Ele não disse que teria conforto, bem pelo contrário, Ele trazia promessas contínuas. Olha, no mundo tereis aflições, no mundo serão odiados, aqueles que me amam serão odiados. Ele traz diversas vezes esses spoilers, que para a gente é novidade, não deveria ser. Mas em todas elas Ele sempre diz: mas estarei contigo até a consumação do século. Oh, coisa maravilhosa, Ele não nos abandonou, Ele ainda caminha conosco. Mas eu tenho mais uma verdade sobre um Deus que vive. Eu tenho mais uma realidade sobre um Deus que está vivo. Ele é um Deus que reaviva a nossa esperança. Depois, se você puder ler todo o capítulo, você vai perceber que eles continuam a conversar. Eles começam essa caminhada longa de 11 quilômetros, né? E eles nessa caminhada estão ali participando. E Jesus continua com eles. E enquanto eles falavam, eles: nossa, você não sabe. E Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? E aí eles falam: você não sabe onde você estava. Você não estava em Israel, você não viu o que aconteceu. A nossa esperança morreu. Aquele que viria libertar o povo de Israel não libertou. Roma continua no poder e bem pelo contrário, Roma matou. Eles naquele momento tiveram toda a sua esperança por água abaixo. Eu fico imaginando, eu fico pensando quantas pessoas se encontram na mesma situação agora, se encontram na mesma situação desses discípulos, que diante da pandemia perderam o seu negócio, que diante de pandemia tiveram que parar a educação dos seus filhos, que diante da pandemia tem visto o seu casamento por um fio, que diante dessa pandemia tem visto a sua esperança escorrer pelas mãos. Eu já contei com a igreja no primeiro lockdown do ano passado. Eu confesso que eu fiquei muito abalado, porque eu conhecia a igreja somente dentro de um templo. E eu fui perdendo as minhas esperanças, fui ficando triste. Eu falei: olha, eu tinha um planejamento, eu tinha que conquistar tal coisa para que nós pudéssemos ir à igreja. Saímos da categoria de congregação e chegamos à categoria de igreja em organização. E eu me lembro que Deus me surpreendeu de uma maneira tão grande. Mesmo antes de acabar esse tempo, né, nós tivemos um concílio. E ali Deus, né, consolidou um sonho que Ele tinha lançado sobre o meu coração, que nós iríamos a essa nova categoria. E graças a Deus fomos. Deus provou para mim que Ele estava comigo. Ele provou para mim que Ele reaviva esperanças. Eu quero trazer para você uma esperança poderosa de servir ao Senhor. Nós vemos na Páscoa a esperança do Senhor reavivada. O Senhor Jesus, Ele vai trazer justamente essa esperança para nós. Ele disse, né, que ele vai dizer isso para Marta, irmã de Lázaro. Ele vai lá: olha, ainda que esteja morto, eu ressuscitarei. Ainda que a sua esperança esteja perdida, haverá a ressurreição, porque Ele, o nosso mestre, foi na frente, ressuscitou. Eu quero dizer para você que o inimigo pode tirar qualquer coisa. O inimigo pode tirar tudo nosso. O inimigo pode tirar nosso emprego, pode tirar o que for. O que Deus permitir que Ele tire, Ele vai tirar. Mas uma coisa Ele não pode tirar de nós: é a esperança que no último dia estaremos sendo ressuscitados com Ele. E junto com eles, vencendo a morte. Estaremos juntos, triunfando. Isso se Ele não voltar antes de nos levar, nós nem pela morte passaremos. Mas eu quero que você entenda que essa esperança é a que tem que nos mover. Essa esperança é que tem que fazer a gente caminhar. Eu vejo muito cristão hoje se movendo através de política, se movendo através de negócios, se movendo através de tantas promessas. Eu quero que você reflita sobre isso hoje, que o que tem que mover um cristão é a certeza que ele irá ressuscitar, é a certeza que o Senhor voltará e buscará a sua igreja. Essa é a certeza que nos move, essa é a esperança que nos move. Aqueles homens estavam entristecidos, o Senhor Jesus precisou falar: vocês não entendem as escrituras, vocês não estão abertos a isso. E o Senhor começa a pregar para eles, o Senhor começa a pregar naquela caminhada. Que caminhada gloriosa! Aqueles homens vão caminhando e o Senhor começa a pregar, a ponto de que quando eles chegam no Emaús, Jesus faz como aquele que continuaria o caminho. Eles falam: venham, fiquem conosco. E naquele momento Ele fica com eles, Ele partilha do pão. E enquanto Ele abre ali o pão da ceia, enquanto Ele partilha aquele momento, os olhos daqueles homens, eles voltam a enxergar, e eles veem a esperança deles viva. Eu quero que você entenda que a esperança nossa vai voltar a viva, mesmo em coisas ordinárias, como o partilho de um pão, como uma oração para uma refeição, coisas que nós fazemos todos os dias. Não pare de fazer, pois uma delas, e o momento em que você orar pela noite do
do seu filho. E o momento em que você agradecer pelo pão que está sobre a mesa, pode ser numa hora dessa que a sua esperança ressuscite sobre a sua vida e você volte a ver a sua esperança viva, e você volte a ver o seu Deus vivo. Aqueles homens, na hora que os olhos deles são desvendados, eles são tomados da esperança, eles veem Jesus. Algo louco acontece, eles falam: vamos voltar agora para Jerusalém. Eles já caminharam, já era noite. Eles: não, vamos voltar agora para o propósito, vamos voltar agora de onde nós paramos. Hoje eu trago essa mensagem que o seu Deus vive. Não trate o seu Deus como um Deus morto. Não trate o seu Deus como um Deus que não tem poder. Não trate o seu Deus como um Deus que está à parte disso tudo, só assistindo. Não! Ele está do nosso lado e Ele quer te renovar. A esperança é nessa noite. Pastor, mas tem gente na UTI que não tem vaga. Ele vai renovar a sua esperança. Pastor, mas tem preocupação no nosso emprego. Ele vai renovar a nossa esperança. E não é pela situação. Roma não perdeu, Roma não foi destruída naquele momento, não. Eles só atentaram para uma coisa: o meu Deus está vivo. E eu te chamo a sua atenção para isso agora. O seu Deus não está morto. O seu Deus ressuscitou. O seu Deus está vivo. Essa é a maior mensagem de Páscoa que existe. Mas no verso 32, tem mais uma característica de um Deus que vive. Um Deus que vive, Ele caminha contigo. Um Deus que vive, Ele é a maior esperança que nós podemos existir, que se pode existir. Mas agora, uma outra coisa que eu acho maravilhosa num Deus que vive. Um Deus que vive faz arder o coração. No verso 32, depois que Jesus some da frente deles, e eles olham um para o outro e falam: por um acaso, o seu coração não ardia enquanto ele falava? Qual foi a última vez, meu irmão, que o seu coração ardeu por uma coisa do Senhor? Qual foi a última vez que uma música, uma leitura, fez seu coração arder de novo? Qual foi a última vez que você pôde, na hora da oferta, sentir o seu coração arder? Qual foi a última vez que o seu coração ardeu pelo Senhor? Porque um Deus vivo é um Deus que não somente vive, mas Ele reviva os nossos corações. Ele aviva as nossas vidas. Ele faz arder os nossos corações. Eu quero viver esse Deus que o nosso coração vive ardido. Eu acho uma experiência maravilhosa que nós estamos vivendo. Você pode até não imaginar, se eu estou gravando aqui, já é outro dia. Mas eu tenho uma plena convicção que não sou eu, mas a palavra de Deus é capaz de fazer seu coração arder agora. E você, se tiver aí, mesmo que esteja em meia família, feche os seus olhos rapidinho. Feche seus olhos rapidinho. Se você ainda quer sentir o seu coração arder, eu creio que ele pode arder hoje. Eu creio que ele pode arder agora. E se você estiver sozinho aí, né, pega a sua mão, coloca bem perto da televisão aí, coloca bem perto do celular e ore comigo agora. Fala: Deus, eu preciso que o meu coração arda mais uma vez. Eu preciso que a tua palavra queime meu coração mais uma vez. Eu preciso, Deus, sentir o Senhor vivo em mim mais uma vez. Pai, nós oramos agora, Deus, clamando, ó Pai amado, por cada irmão, por cada irmã que está lá na sua casa, que hoje, Deus, já comeu seu bacalhau, já comemorou de alguma forma essa Páscoa, ó Deus, mas mesmo assim, tem pessoas que com fome, com o que seja, ó Deus, que nesta noite, nesse momento em que eles estiverem assistindo, eles possam, Deus, lembrar que o Deus deles vive, que o Senhor não está morto, que o Senhor irá, ó Deus, buscar a sua igreja, e aí então, Deus, enxugará toda lágrima. E aí então, Senhor Deus, trará, ó Pai amado, cada um de nós para viver, ó Pai amado, na alegria da sua presença. Ó Deus, faz arder nas nossas vidas, faz arder na vida de cada irmão, ó Pai amado, a tua palavra de novo. Faz queimar, ó Pai amado, em nós novamente a tua palavra. Faz queimar em nossas vidas novamente, Deus. É o que nós te pedimos, Pai. Faz arder mais uma vez. No nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia. E antes de eu impetrar a bênção, antes de eu declarar uma bênção de Deus sobre a sua vida, eu quero desafiar você, meu irmão, a não se distanciar. A gente tem como igreja tentado de muitas formas te atender nessa pandemia. Temos criado, né, a nossa escola bíblica. Eu sei que é difícil às vezes ficar no celular, mas é muito mais fácil do que vir até a igreja. Nós temos desafiado a fazer um culto, não é fácil, meu irmão, são horas de dedicação. O pessoal do louvor tem que se preparar, o pessoal da edição que trabalha aqui na hora do louvor, ele trabalha durante a semana toda editando. Tudo isso é preparado, e eu peço para você o seu comprometimento.
Nós, para vir na igreja, a gente se arruma, se perfuma, né? E às vezes para assistir o culto em casa, a gente fica de chinelo, de cueca, do que for. Não estou pedindo para você botar terno na sua casa, não. Mas eu estou pedindo para você separar esse instante de alta reverência para o seu Deus. Aproveite esse culto, aproveite a nossa escola bíblica. Faça o culto do Cristo em casa, na sua casa. Lá em casa é um desafio, irmão. Eu começo a orar, a Eva bate no Pedro. Eu começo a clamar, o Pedrinho cai do sofá. É uma luta, mas nós vamos insistir. Eu desafio você, faça o Cristo em casa. Ore com a sua família. Faça esse desafio. Meu irmão, o maior interessado pela sua alma tem que ser você mesmo. Eu desafio a você a não permitir que o seu coração se esfrie no meio dessa pandemia. É tudo que o inimigo tem investido. É tudo que o inimigo tem tentado. A mostrar que tem muita gente que não é crente, só vinha na igreja. E agora sem igreja, nós temos um desafio de se mostrar cristãos. Eu conto com você. Você tem meu contato, você tem meu número, qualquer coisa, nos procure. Nós estamos aqui para atender a sua vida. No nome de Jesus, que Deus te abençoe. Eu quero apertar a bênção sobre você. Levanta suas mãos na sua casa e receba dessa bênção dos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre todos. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana poderosa. Viva intensamente um Deus vivo.